Yes. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. 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 That's right. Yes. Haja a Deus a todos que nos acompanham. Haja sistema de Deus que está nos vendo de perto ou de longe. E vou tentar sempre resumir aqui a nossa conversa. Vou tentar resumir aqui a nossa conversa e gostaria que em poucas palavras eu pudesse orientar alguém acerca da abertura do entendimento desta mensagem de vida. A mensagem de vida é: o que mata é um culto falso que gera o evangelho falso. O que é que está acontecendo? Deus me trouxe uma chamada de atenção para que eu rapidamente aparecesse e falasse desta orientação que possa precaver as pessoas de não sofrer ou para não sofrer, precaver as pessoas do sofrimento, minimizar o erro do povo de Deus para que possa prosperar, para que possa viver o correto e vencermos. Na verdade, o que Deus me mandou falar é para trazer uma precaução. É uma chamada de atenção, é alerta, é abertura dos olhos, do entendimento, é uma palavra de correção na percepção das coisas. Quando eu digo que o que mata é a adoração ou é o culto falso, alguém pode não estar a entender, mas o que é isso, homem de Deus? Um culto falso, o que é isso? É quando se faz um culto numa igreja de forma errada, é quando não se ora bem, é quando não se prega bem, é quando não se faz jejum, é quando não se dá oferta, é quando não se profetiza, ou é quando se profetiza falso. Não. Culto não começa daí. Culto não começa por reunir pessoas e realizar-se um evento. O culto não começa daí. O culto é uma vida vivida por pessoas, direcionado à satisfação a Deus. Escuta bem, o culto, a palavra culto, tem a ver com um estilo de vida que as pessoas vivem, praticam, ações, reações, atitudes, comportamentos, linguagens que as pessoas produzem, vivem, praticam com um intuito de viver agradando a Deus. Essa prática que se faz para agradar a Deus chama-se culto. Ok, peço-vos para que façam partilha. Façam a partilha deste encontro aqui, porque não vou levar muito tempo. Então, faça a partilha, chame alguém para que entre, para que ouça o que o servo de Deus vai falar aqui, porque é muito importante. É muitíssimo importante que não é tão fácil ouvir o que vou falar aqui. Não é tão fácil porque ultimamente o espírito que está a operar é o espírito da perversidade, é o espírito de correria, é o espírito da urgência, é o espírito da competição, é o espírito do engano, é um espírito de ego, é o espírito de sonolência, é o espírito de adormecimento, é o espírito de quem pode, quem faz, quem é. Então as pessoas não conseguem muito seguir a origem ou a genuinidade do Evangelho. O poder genuíno do Evangelho está no culto. O culto não é o reunir pessoas, não é o reunir das pessoas para fazer uma oração, para fazer uma pregação, para fazer uma profecia. O culto não começa daí. Eu dizer que o culto não começa daí. O culto começa por uma vida individual ou em comum, em conjunto,
uma vida, viver mesmo, viver, atitudes, comportamentos que as pessoas têm tido ou produzem ou praticam, mas com um intuito de agradar o seu Criador Deus. Isso já é culto, começa o culto daqui. Então, o culto é uma ação racional, é uma vida de raciocínio correto. É quando as pessoas vivem, praticam algumas práticas, algumas atitudes, trabalham, casam, reúnem para orarem, fazem tudo, mas com um intuito de ser um estilo de vida para agradar a Deus. É culto isso. Então, nesse culto que as pessoas vivem para Deus, praticam, precisam de saber como é que se vive de forma que Deus se agrade, para que quando Deus se agradar, então quando estivermos a pronunciar ou a propagar o Evangelho, porque o Evangelho não é culto, o Evangelho é a boa nova, é a mensagem produzida pelo culto. O Evangelho é o filho do culto. O Evangelho não é um evento que é feito nas cruzadas, nas igrejas. O Evangelho é a mensagem de Deus que se fala nas pessoas para que as pessoas conheçam a boa e a vontade de Deus correlacionado às suas vidas, Evangelho é uma mensagem que traz um despertamento de um tipo de vida que as pessoas devem saber que Deus quer, o Deus exige, o Deus chama as pessoas para entrar nessa vida de liberdade, vida de restauração, vida do perdão, vida de santificação, vida de bênção, vida de cura. Essa vida que o Evangelho anuncia é produzida pelo culto em que as pessoas têm com Deus, pela vida e a forma de viver que as pessoas têm com Deus. Então, o Evangelho falso começa quando o culto é falso. Quando o estilo de vida as pessoas levam não for de satisfação a Deus. Lógico, o tipo de evangelho que as pessoas serão pregadas, sendo evangelho em nome de Cristo, também será falso. Porque o evangelho não é anunciar a promessa, o evangelho é anunciar a vida que é vivida a Deus. O evangelho não é pegar a Bíblia e anunciar a promessa. Não. O Evangelho é anunciar a vida que nós já vivemos no culto com Deus. Então, quando vivemos no culto com Deus, em particular ou em comum, quando praticamos as nossas ações diárias, quando convivemos entre família, quando trabalhamos, mas num intuito, numa intenção virada em agradar a Deus, isso chama-se culto racional. E mahanyelo yakulava kutsakisa squembo, yakuhanyela squembo. Chama-se culto racional. O nosso raciocínio está virado em satisfazer Deus, em agradar Deus, no estilo de vida. Então, a partir daí, temos um evangelho, temos uma mensagem que é anunciada aos perdidos através desse espírito de vida, desse espírito do culto, que nós vivemos com Deus. Porque quando vivemos com Deus, sendo um culto, sendo uma vida de satisfação a Deus, existe uma bênção, existe uma proteção, existe uma cura, existe uma santificação interna. Então, quando vamos anunciar o evangelho aos perdidos, anunciamos o que Deus quer que as mesmas pessoas venham a viver esta vida da salvação, que é o tipo de vida dos salvos que vivem como um estilo de vida para agradar ao Senhor. Na caminhada evangélica, encontramos pessoas que preparam-se, dedicam-se a pregar o evangelho e falham por não ter um culto verdadeiro com Deus. E por não ter um culto verdadeiro com Deus, o tipo de evangelho que será pregado nunca será verdadeiro.
Porque o Evangelho é a mensagem do culto com Deus. O Evangelho não são as Escrituras que falam de Deus. O Evangelho não são as Escrituras que falam de Jesus. Não. O Evangelho é a vida vivida com Deus, por Deus, para Deus, que é levada essa vida em forma de uma mensagem para os perdidos. E quando é levada essa mensagem vivida na prática com os que são filhos de Deus, em forma de mensagem de Cristo, mensagem da salvação, é quando as pessoas, que as mesmas pessoas carregam o tal evangelho para anunciar às outras, sabem do que estão a falar, vivem do que estão a anunciar. São testemunhas de Deus, testemunhas de Jeová, testemunhas de Cristo, timboni ta Yehova. Anikale tiata kutsamani xibukwana, nika timboni ta Jehovah ta kuvulavula hi leswi va hanyaka swona. Dia após dia, individualmente ou em comum. Então, culto não é quando se faz reunião, não é quando se faz um tipo de louvor. Não começa daí o culto. O culto começa quando alguém vive, tem tido atitudes, tem tido ações, tem tido práticas, tem tido um seu viver diário, tem tido comportamentos, pensamentos, sentimentos, virados em agradar a Deus, virado em satisfazer a Deus. Isso chama-se culto. Então, naquele culto que a pessoa está vivendo, está tendo com Deus, we call it, nós chamamos isso de culto racional. Agora, é o nosso raciocínio que está virado, está focado em agradar o nosso Criador. Então, a prática nossa, das nossas atitudes diários, é o nosso viver para Cristo, para Deus. Isso já é culto. Só quando vamos anunciar o Evangelho, não vamos anunciar o que nós não vivemos. Não vamos anunciar o que só está escrito. O Evangelho é o fruto do culto. Então, se nós vivemos um culto que não é correto, lógico, não iremos anunciar um Evangelho verdadeiro, de poder, porque a nossa forma de viver como um culto também não está alinhado num estilo agradável a Deus. O nosso raciocínio, o nosso sentimento não está inclinado. Agora, alguém pode dizer o seguinte, mas como é isso aí, homem de Deus? É assim, antes que, quando eu dizia que o que mata é um culto falso, e o Evangelho também é falso, alguém poderia dizer que o que mata é o diabo. Quem mata as pessoas, quem destrói as pessoas é o diabo. Porque o diabo não existia, quem existia era Deus. Quem sempre existiu é Deus. Então não há como o diabo ser autor da morte. Quem é que fez o diabo morrer? Quem é que fez o diabo cair, abandonar o culto? Quem fez o diabo abandonar o culto foi um culto falso. Foi o raciocínio falso que o diabo teve. Foi a iniciativa de querer ser grande, de querer subir no trono. You see, o diabo era um ser que cultuava o Criador. A Bíblia diz que era um querubim, it was cherubim. Era um querubim que adorava e era líder na adoração. Era um anjo da luz. E ele vivia para Deus. 24/24 vivia para o seu Criador. Mas desde que lhe subiu na sua alma a intenção de querer ser como Deus, o culto dele já mudou para ser um culto de soberba, um culto com más intenções. É como se fosse uma pessoa que faz coisa boa, mas por dentro tem uma intenção ruim. Ele continuava a adorar o diabo continuava a adorar o seu Criador ali, cantando: é santo, o Senhor é maior, viva, reina para sempre o nosso santo Deus. Mas por dentro dizia: eu subirei no trono do Altíssimo, eu serei como ele. Então isso já não era culto agradável, porque fazia tudo que ele fazia o diabo com intuitos maldosos. É como se fosse alguém que faz obras boas por fora, mas por dentro tem intuito diabólico.
É como se fosse uma pessoa que faz qualquer ação bonita por fora, mas por dentro existe um falar maldoso. Então, o culto que está sendo visto como se fosse vida de bondade para agradar a Deus, não é culto agradável ao Senhor, porque por dentro há um desejo, há uma linguagem, há uma intenção não correta, não agradável. Quando a mesma pessoa tentar falar para as outras pessoas que Deus é bom, Deus é fiel, estará a mentir, porque para ele não está a fazer o que é agradável a Deus, porque no intuito das minhas atitudes existe um certo tipo de intenções que não conjugam, não concordam com a bondade do tal Deus. O diabo, ele diz, é o livro de Isaías capítulo 14, Isaías 14. Isaías 14, abre Isaías 14, vamos ler um pouco só. Provérbios, depois vai para frente, apanha aí o Isaías. Depois de Provérbios, apanha Isaías capítulo 14. Antes do Jeremias, capítulo 14 de Isaías. Faça a partilha para poderem os outros compreender essa palavra. Thank you, Holy Spirit of God. O que mata é o culto falso. Culto falso não é a reunião. Aquilo que nós fazemos é um culto, mas envolvido com o evangelho. Reuniões que se fazem orações, se fazem pregações. É a propagação do evangelho. Que esse evangelho é o fruto do tipo de culto que nós temos individual com Deus. Daí que quando alguém vem para realizar um evento, pregar o evangelho, enquanto na sua vida particular não tem tido um culto de agradar a Deus, aquele evangelho que a pessoa vai pregar não terá verdade e não terá poder. É por causa disso que muitos não sabem por que alguns homens de Deus têm uma forma de ser um pouco inclinado a correções, a repreensões. É para que possa manter a genuinidade dos cultos, ou do culto. Nós fomos chamados para manter, conservar a genuinidade de culto. O que é isso? A genuinidade da comunhão entre o homem com Deus, para que o evangelho possa ser genuíno. Não há como o evangelho ser genuíno enquanto o culto é falso. Vamos ler capítulo 14, versículo 13 de Isaías. Capítulo 14, versículo 13 de Isaías. Tu dizes no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É o diabo esse. Esse é o Satanás. O Satanás, ele fazia um culto. Ele era um ser espiritual, angelical, que cultuava. Mas no seu cultuar, era como vida diária para Deus. O diabo, antes de ser diabo, era Lúcifer, que quer dizer anjo da luz. Aquele que brilha a glória do Papai Jeová. E 24 sobre 24, o trabalho dele era de venerar o seu Criador. Mas chegou um dia que ele venerando, listen to me, ele venerando dizia: eu quero ser como aquele eu lhe venero. Eu também quero ser adorado. Ele fazia aquela prática de prestar homenagem, mas já com o coração errado, com intuitos maldosos. Ele já desejava substituir o seu Criador. Então, aquilo que ele praticava por fora era bonito, mas aquilo que ele falava por dentro era diabólico. Então, daí que
ele foi retirado da presença do Senhor, porque não era culto genuíno que ele fazia, era um culto abominável. Logo, ele seria um dos instrumentos da imundícia na presença do Senhor. Então, quando nós vivemos uma vida na presença de Deus, como filho de Deus, estamos a realizar um culto. É daqui onde devemos ter muita cautela de não levarmos a nossa vida como se fosse algo passageira, porque pronto, estamos num tempo de 2026, onde o tempo é diferente, as épocas são diferentes, então também achamos que não podemos ser como pessoas que não são envolvidas, inseridas no mundo desenvolvido. O mundo pode desenvolver, os tempos podem mudar, mas viver para Deus sempre terá princípios. Let's me repeat. O mundo pode desenvolver, os tempos podem mudar, até a sociedade pode ser um tipo de sociedade diferente da sociedade do tempo dos patriarcas Abraão. Mas o culto a Deus sempre terá princípios da palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, para os que amam a Deus possam seguir. Os que amam a Deus não seguem a mudança dos tempos. Os que temem a Deus não seguem um culto, how I can say, não seguem um culto modernizado. Os que seguem a Deus não têm forma de adorar a Deus modernizada. Não tem uma forma de agradar ao Senhor, de satisfazer a Deus modernizada. Será uma diluição de um culto genuíno para um culto abominável. A diluição é quando as pessoas não têm temor, quando querem viver para Deus. É quando não têm respeito, quando querem viver a vida com Deus. É quando colocam as intenções pessoais em primeiro lugar, quando querem viver para Deus. É quando esquecem a ira de Deus e começam por montar as suas ideologias mais favoráveis. E depois pensam que Deus nunca vai se ofender por isso, porque estamos no tempo evoluído. O que se evolui é a terra. O que se evolui são os objetos, é o conhecimento científico. Mas a verdade de Deus nunca vai evoluir. Porque sempre evoluiu acima de todas as coisas. A verdade de Deus não evolui. Ela diz, sempre dirá a mesmíssima coisa. Ele, quando diz eu sou santo, nunca ele vai mudar para ser um tipo de santo que não era. Quando ele chama a atenção para as pessoas serem humildes, nunca vai mudar a forma da humildade que ele quer, exige. Sempre a medida da sua exigência é a mesma. A medida da sua atenção na exigência com os que o servem, para se apresentar puros, santos, reverentes ao seu Criador, que sabem se apresentar como filhos do reino, nunca vai mudar. Então, por causa da falta dessa capacidade de entender, algumas pessoas começam a modernizar o culto. Eu disse que o culto não é um invento feito na igreja. O culto começa pela vida individual com Deus. Chama-se raciocínio do culto. Quando nós raciocinamos intenções de agradar o Criador nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nos nossos trabalhos, quando casamos, quando namoramos, quando construímos, quando fazemos orações, temos uma intenção genuína de satisfazer Deus. Chama isso culto. Quando fazemos uma caridade, quando andamos na rua, quando ouvimos música, quando tocamos, temos um sentimento, um desejo, temor de agradar a Deus. Chama isso culto. Isso se chama culto. Então, quando já falamos para os outros o que Deus é, chama-se evangelho. Estamos a pregar o evangelho, que é a boa nova, mensagem da boa nova. E essa boa nova é um tipo de vida que se vive em Deus. O que se vive em Deus é o culto. O que se fala para as pessoas, o que se vive em Deus, chama-se evangelho. Então, não há como pregar o evangelho genuíno enquanto o culto está falso.
Não há como dizer às pessoas aquilo que Deus, Ele promete. Enquanto eu vivo erradamente, ou eu tenho intenções individuais, mas me apresento a Deus sem me organizar, sem me repreender, sem me arrepender, sem me santificar. Logo, o tipo de evangelho que vou carregar para o povo de Deus, para os meus vizinhos, para os meus irmãos, para a igreja, para a sociedade, nunca será evangelho de verdade, nem será de poder. Será o quê? Será um tipo de evento agradável, apaixonante, um evento muito movimentado, cheio até de pessoas, mas sem a verdade, sem power. E daí para frente, nasce-se pessoas que não temem a Deus por causa do tipo de evangelho que está sendo pregado, por causa do tipo de culto que os que pregam, os que vivem o evangelho, não é um culto agradável a Deus. Então o diabo, ele não sabia que o que vai lhe destruir é o tipo de culto que ele vai apresentar a Deus. E a sociedade também, o povo de Deus, não sabe que o que lhes destrói não são demônios. O que lhes destrói não são feiticeiros. O que lhes destrói não são doenças. É o culto errado que lhes afasta de Deus. O diabo nunca afastou ninguém de Deus. O diabo entra aonde alguém diz que eu estou a cultuar a Deus. Enquanto não está a cultuar a Deus de forma correta, é onde o diabo apanha o acesso. Maldições e demônios não são eles que vêm para sufocar uma pessoa. Eles são produzidas por um tipo de culto que a pessoa apresenta a Deus. Acaba chamando maldições porque é um insulto. Chamar a um seu Criador, do meu Criador, é quando por dentro lutas para não fazer o que o Criador manda fazer. Isso chama-se abominação, insulto. Então, daí se nascem maldições. O livro de Deuteronômio 28 disse bem Deus: se verdadeiramente ouvires a minha palavra e obedeceres e guardares os meus mandamentos, sereis abençoados. Mas se não ouvires e não obedecer, sereis amaldiçoados. Então, o que ele quer dizer aqui? Não é o diabo que amaldiçoa pessoas. O diabo entra onde a maldição existe. E a maldição é provocada pelo tipo de culto que as pessoas têm com Deus. Daí, encontramos pessoas que entram em tipo de orações de vucu-vucu. Orações de partir o chão para pisar o diabo. Pisa, Satanás! Pisa, Satanás! Pisa! Enquanto o Satanás nem está debaixo desse sapato, nem está nesse teto aqui, o diabo parou de longe, está observando que está tentando lutar com ele, o diabo. Enquanto que a pessoa que está tentando lutar com o diabo nunca se ajustou bem com Deus. Nunca cultuou Deus, ou não está cultuando a Deus, de como deve ser. O milagre, os poderes da revelação, os poderes das curas, os poderes da operação de bênção, não estão nas revelações. I want to tell you something. Não estão nas revelações. Revelação é o fruto da comunhão que a pessoa tem com Deus. Então, tudo aquilo que vem como uma recompensa, é uma força divina, é uma direção divina, é uma profecia divina. O pacote, o código, a chave é o culto. Eu posso fazer um desafio com alguém, eu acordar, não abrir nem boca, dizer obrigado Senhor, nem para expulsar um demônio, durante um mês. Mas eu ouvir Deus todo momento, expulsar demônio, qualquer momento, orar para pessoas, ficar doente, com a boca calada, mas se eu aplicar a reverência prática no temor, viver com temor a Deus nas minhas práticas e andar na vida deste mundo com a consciência de me esquivar por causa de querer agradar a Deus, aí ouvirei a Deus 24/24 sem ter feito nenhum barulho pela boca. Aí vou ter power quando estou a dormir para sonhar a realizar as obras poderosas com o poder de Deus sem ter aberto a boca. É o segredo isso. Por isso que algumas pessoas não entendem
o que é que está a acontecer no seu cultuar ou no seu evangelho? Muitos não entendem o que é que está faltando, afinal de contas, para eu também me sentir cheio da presença do alto. Sabiam que a maioria das pessoas nas igrejas são, como que eu vou explicar isso? São influenciadas a sentir o poder. De verdade não sente o poder. A maioria das pessoas das igrejas são influenciadas a sentir a presença do poder. Pessoalmente não tem evidências. Por quê? Porque é como se fosse alguém que veio para poder fazer você sentir algo de Deus, mas que os princípios que a pessoa traz ou carrega ou vive não coadunam, não estão em concordância com a vontade de Deus. Aí o que acontece? Palavra influência quer dizer um certo tipo de agitação que aparenta ser a presença de Deus, ao ponto de quem não é maduro aceitar que é a presença de Deus, enquanto ainda não é a presença de Deus, é o desejo de sentir a presença de Deus. Existe adrenalina de desejo, sentimentos do desejo, que pode ser camuflado, pode ser manipulado. O desejo pode ser manipulado. A maioria das pessoas são enganadas às vezes na área sentimental ou na área profissional. É por causa do desejo. E desejar não é problema, não é uma coisa má. Desejar é uma coisa boa. Mas quando tu estás no desejo sem ter uma maturidade em saber organizar o seu desejo, regular o seu desejo e até dominar o seu desejo, quando aparece alguém para vir sustentar o seu desejo, nem que seja uma coisa errada, se tu não és maduro em saber lidar com o seu desejo, você vai se entregar para ser enganado por causa do seu desejo irregular. Então, há momentos nas igrejas, você pode apanhar pessoas a falar línguas que não são línguas de power. Há pessoas que podem estar a vibrar, podem estar a saltar, que não é pela presença do Senhor. É porque o povo tem um desejo de ver Deus. Então, quando alguém aparece, fala bonito, promete, grita e depois fala do que está acontecendo, como se estivesse acontecendo mesmo antes de acontecer. Alguém que queria ver Deus a fazer alguma coisa. A pessoa diz, é verdade, eu tomo posse. Eu tomo posse. Mas na verdade, no seu íntimo, there is no conviction. Não há experiência de posse, não há experiência de fogo, não há experiência da voz do Espírito Santo, não há experiência da noção de que está decorrendo pelo poder do alto no seu interior. E na falta dessa experiência, cresce um povo neófito, cresce um povo adepto, cresce um povo que só sabe falar do que no real nunca experimentou. Por causa do tipo do culto, causa do tipo de vida que as pessoas têm tido com Deus sem estar baseados nos princípios da vontade de Deus. Mas queremos ver a manifestação de Deus no Evangelho sem primeiro termos um culto vivo, agradável, racional com o nosso Deus. É a razão pela qual que podemos ter muitas igrejas em Moçambique, África, América, Europa, Ásia, mas onde Jesus, na verdade, está a operar e está a fazer o trabalho genuíno. É muito pouco, são poucos lugares. E alguns não querem nem saber, em ter um tempo de examinar o tipo do culto e o tipo do evangelho que estão a seguir, estão a viver. O evangelho verdadeiro, gerado pelo culto verdadeiro, primeiro trabalha a salvação da alma de uma pessoa. Primeiro trabalha o interior para tirar as sujeiras, as contaminações mundanas, os desejos e pensamentos que matam o temor e a paz do coração. O evangelho causado pelo culto verdadeiro a Deus, primeiro arranca uma sujeira,
um peso, uma natureza das trevas, uma vida sem paz, sem ordem, sem fé, sem temor. Isso sim, o local evangelho que isso é removido. Isso começa a entrar uma visão de viver diferente para Deus. Por isso, quando eu dizia no domingo, um dos domingos, quando eu dizia aqui, não é para você ouvir por outra pessoa se o teu evangelho é verdadeiro ou não. Se o teu Deus é Deus ou não é Deus. Se na verdade o teu culto com Deus é verdadeiro ou é falso. You can see by yourself. Você pode ver por si próprio o que te acontece no seu interior. Não por fora. Por fora é secundário. Primeiro é do seu interior. Quando amanhece e até anoitece, qual é a mensagem que vem decorrendo no seu íntimo, inamente? Quais são as vozes que falam alto? É voz de querer viver com Deus? Ou é uma mente apagada? É um raciocínio apagado a Deus, só virado para o mundo, virado para dinheiro, virado para comer, virado só para namorar, virado para... Qual é a conversa que está fluindo no seu interior? Quando flui uma conversa de sempre se lembrar de Deus. Sempre você se lembra de Deus. Pode estar a trabalhar, mas há um toque, há uma relembrança, há um sentimento, há uma mentalidade que fala de Deus, que sempre, quando faz uma coisa, menciona Deus, sem que alguém te ouça, mas o seu coração sempre diz a respeito do seu Deus, o seu temor a Deus, a fé em Deus. Quando passa problemas, a primeira coisa que você tem que saber é Deus, em primeiro lugar, a lhe confiar e a pedir a sabedoria para te direcionar na tomada da decisão. Yes, você está numa atmosfera, estás na presença de Deus e Deus está no seu interior. Há um casamento aí. You are not alone. Você está com Deus. E esse culto é fácil de ser feito por uma pessoa que por dentro sempre está a falar de Deus, está a proclamar Deus, está a tentar lutar para não viver só. Tem uma sede de Deus, tem uma fome. Quando uma pessoa só se lembra de Deus quando acidenta, só se lembra de Deus quando está para pagar as consequências dos seus erros. Só se lembra de Deus quando está doente. Só se lembra de Deus quando já sente fome. Só se lembra de Deus quando os amigos lhe traíram. Só se lembra de Deus quando os demônios lhe atacam. É quando quer ouvir a presença, é quando quer ouvir a revelação. Está no evangelho falso. Não tem capacidade, não tem maturidade para entender que tipo de culto ele tem com Deus. Não sabe o que está a fazer. E a destruição da pessoa virá disso aí. Não virá do diabo, virá do tipo do culto e o tipo de evangelho que a pessoa tem levado. Por exemplo, no livro de Oséias capítulo 4, o profeta foi dito para chamar a atenção ao povo, dizendo que o meu povo é destruído. Vamos ler um pouco. Oséias capítulo 4, versículo 6. O profeta foi dito, foi alertado para que ele proclamasse esta reclamação, esta afirmação negativa. Afirmação negativa. O meu povo é destruído porque lhes falta o conhecimento. O meu povo é levado a cativeiro. Outra tradução diz que é levado a cativeiro. Outra tradução diz que é prejudicado. O povo é derrubado. O povo é feito de escravo. O povo não tem paz. O povo não tem alegria. Até a palavra diz, Oséias está aqui. A palavra diz, o meu povo. Como é que o povo de Deus é destruído? Como é que até Deus disse, o meu povo é destruído? My people. O povo de Deus, afinal, pode ser destruído? Sim. O povo de Deus pode ser destruído, o povo de Deus pode ser pobre, o povo de Deus pode ser amarrado, o povo de Deus pode viver, ser mulher, ser marido, o povo de Deus, até homens de Deus, até pregadores, podem ser miseráveis. Também podem ser homens que não sabem segurar as suas calças.
por falta do conhecimento, falta do entendimento. Só que há conhecimento científico, teológico, não é desse conhecimento. Não é o conhecimento da interpretação das escrituras na doutrina mundial ou na escola da investigação literária. Forget. Forget. A palavra de Deus não é interpretada por uma interpretação de cálculo letral. I don't know if you can understand me. A palavra de Deus, o que Deus quer dizer, não se interpreta nos estudos de aprendizado, do aprendizado da tradução literária. Não é pela forma intelectual humana que se chega a compreender o que Deus está dizendo. É pelo Espírito de Deus quando alguém é movido, é iluminado, é direcionado para ouvir o que Deus está falando na sua palavra e conseguir compreender para onde está me levando, o que é que quer acontecer, para que isso quer acontecer, ao ponto de Deus falar assim. Então, quando diz que o meu povo é destruído, porque eles faltam, está aqui, capítulo 4 de Oséias, versículo 6. Está aqui. Kamahura prote kapanayaso. Leprakatapaya. 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Tá vendo? Quando uma pessoa quer adorar a Deus, quando uma pessoa quer ter culto com Deus, não pode se esquecer. Eu disse, quando uma pessoa só se lembra de Deus, quando uma pessoa só se lembra de Deus quando acidentou, quando não dormiu bem, quando tem dívidas, quando são traições, quando a igreja já não tem fogo, é quando quer se lembrar de Deus. Quer dizer que o culto dele com Deus, o culto dele, a vida em comunhão com Deus, a forma como pratica as coisas para agradar a Deus, existe problemas, existe falta do temor, existe falta da obediência, existe uma fraqueza que lhe faz não conseguir se sentir amável com Deus. Então não está apaixonado por Deus, daí que se esquece da lei. O profeta diz, assim que tu, Deus dizia através do profeta, assim que tu, meu sacerdote, esqueceste da minha lei. Quer dizer, é uma pessoa que depois abandona a forma correta que Deus quer de fazer as coisas. Esquecer não é não saber só. Esquecer é quando a pessoa negligencia, porque uma lâmpada do coração está a se apagar, ao ponto de fazer as coisas já na sua própria lógica, ao ponto de querer viver na sua própria defesa. Então a pessoa se esquece daquilo que Deus exige, não por obrigação, mas porque nós somos filhos. Nós não podemos ser obrigados por Deus a viver para Deus. Nós devemos nos sentir privilegiados a viver para Deus, por ser filhos de Deus. Filhos alcançados pela misericórdia, filhos alcançados pelo amor, filhos alcançados pela palavra e poder. E não precisamos de Deus nos bater para nos lembrar. Não precisamos de Deus nos tirar o dinheiro para nos lembrarmos dele. Não precisamos de Deus permitir acidente na nossa casa para poder nos lembrar do Senhor. Mas quando muitas vezes Deus deixa tudo acontecer de boa forma, o povo adormece, começa a perder a verdade, começa a fazer um culto individual em despachos. Sim, é possível alguém de repente construir uma casa inteira com mentira. É um culto isso é um culto. Profeta, é culto isso. Construir uma casa inteira com a mentira é culto. É viver para Deus de forma errada. É um culto isso aí. Viajar com dinheiro, diamante, é culto. É um culto em que você está tentando prosperar usando uma vida diamantismo. Você está dizendo, Senhor, eu viverei para ti, mas eu vou meter uma vida suja para eu viver. Então,
Andar com mentiras para poder se justificar dos erros. É um culto isso. Não é um culto de pessoas, é um culto de vida individual para o seu Criador. Quando nós não temos essa percepção, somos cegos, podemos ser destruídos, porque não conhecemos a palavra. É dessa forma que Deus está falando. My people, meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento, lhes falta noção, lhes falta o saber correto, lhes falta entender de forma correta, de forma como convém. Só que as pessoas às vezes não sabem que não sabem. E nem sabem que não sabem que não sabem. Às vezes. Muitas vezes os nossos evangelhos que nós ouvimos aqui. É tudo errado por não saber que está errado. Muito de evangelho é pregado em 4 paredes ou nas ruas. É o tipo de evangelho que não é o evangelho que deveria se pregar. Sabiam que o evangelho que está sendo pregado nas ruas ou nas igrejas é de se indicar Jesus, é de se dizer acerca de Jesus. Deixa eu explicar bem isto. A maioria das pessoas que pregam o evangelho não amostram Jesus, indicam pessoas para ir ter com Jesus. Não entregam Jesus às pessoas ao vivo, na ação prática. Estão a indicar pessoa para que ora para Jesus, Jesus vai te ouvir. Às vezes uma pessoa que nunca andou com Jesus, nunca teve Espírito Santo, sempre andou amarrado, é indicado para ir ter com Jesus, é indicado para confiar em Jesus, essa pessoa pode levar mais de 5 anos a trombar, a dar cambalhotas para poder conseguir ter a noção de quem é Jesus. Mas é diferente. É você que tem Jesus. Apanhar alguém com tantos problemas na vida e lhe apresentar Jesus, verdade, acompanhado pelo poder. Jesus que você vai falar no espírito que você tem com Jesus ou de Jesus. Você fala naquele espírito que Jesus está em você. A pessoa vai percebendo com a ajuda do espírito que está em você. Depois, antes de acabar, dizer, deixa eu fazer para você o que Jesus quer que você viva. When you are doing, você está trazendo a noção ao vivo que Jesus, na verdade, é isto. Não há como a pessoa dizer, eu não vi Jesus. Não há como a pessoa dizer, eu não conheço. A pessoa vai dizer, eu vi, I saw Jesus with power. Eu ouvi e vi. Não fui dito, eu vi. I saw it by the power. Nisiwoni matimba, maya Yesu. Loco anigela, agama aniengela. É daqui onde começamos a ver que a maioria das pessoas são comovidas pela mensagem de Jesus, mas não tem sido levado pelo próprio Jesus na vida real entre eles com Jesus. É por causa disso que está cheio agora de brincadeira nos cultos. Está cheio agora de brincadeira nos evangélicos. Está cheio agora de exibicionismo nos cultos. Porque as pessoas estão entretendo a mensagem de Jesus. Não estão na prática. Não estão no viver prático, no real, no poder de Jesus. Porque o tipo de culto individual que as pessoas levam no secreto, na vida pessoal, não é um culto genuíno. Não é um culto. Daí quando vai para ter com outro irmão, pode chegar ali, cantar uma música que às vezes não fala de Jesus, fala de um certo tipo de mensagem bonita, mas que não é Jesus a ser glorificado ali. E as pessoas vão entreter-se por um ambiente de luzes, ambiente de piscadelas, ambiente de alcatifa vermelha, ambiente de instrumentos, mas no fim, o coração não está tenso para poder atrair a presença e tirar a presença para as pessoas. Existe atrair a presença de Jesus, existe tirar a presença das pessoas. São duas coisas diferentes que um verdadeiro filho de Deus tem que se preocupar em fazer. Atrair a presença e passar a presença para os outros. Quando se chega a esse extremo,
quando você quer viver, você sabe que se eu fazer coisa só, eu vou ofender o Espírito Santo. E na hora de eu passar o Espírito Santo para os outros, não terei o Espírito Santo para passar. Então eu agora tenho que fazer assim. Então, se eu gostar, eu vou fazer para que meu pai goste e me faça mais feliz, para que eu possa fazer os outros serem felizes. Agora, quando alguém ignora tudo isso, começa por si, começa por aquilo que gosta, começa por aquilo que ele quer, começa ao ponto de ignorar todas as consequências. Só vai voltar depois. Pai, eis-me aqui, tenha misericórdia do seu filho, porque muitos confiam muito em chegar na presença do Senhor. Começaram a chorar. Misericórdia, Senhor. Todo dia, misericórdia. Parece que Deus dele é Deus de castigo, que castiga filhos. Já imaginou como é irritante pessoas que vivem pedindo perdão? É muito irritante pessoas que foram perdoados na cruz de Calvário e vivem pedindo perdão todos os dias. O que se passa? É o tipo de culto que as pessoas têm tido individualmente com Deus. É o que lhes faz não se sentir confortados 24 sobre 24. É o que lhes faz não se sentir cheio da presença. A consciência sempre lhe acusa. A consciência sempre está a lhe apontar o dedo. A consciência sempre está a falar muita coisa negativa. A consciência sempre tem várias conversas por outras pessoas em coisas erradas. Não há como ter a ousadia na presença do Senhor para viver tranquilo. Não há como ter a ousadia e calma, com uma mente tranquila, sabendo que não há nada de errado, não há nada de contradição, não há nada de perversidade, não há nada que eu fiz que ofenda Deus. Mas sempre quando a consciência está a falar queixa, sempre, Senhor, perdoa-me, eu sou pecador. Até a autoestima, aquele espírito de vigor, aquele espírito de firmeza, vai para baixo. E quando vai para baixo, como que você vai passar power? Como que você vai passar power com um espírito de... Agora, existe também aqueles que têm um espírito de autoestima falso, firmeza falso, porque a consciência está morta. Uma pessoa que mesmo quando está errado, não sente que está errado. Mesmo quando está por a água no lugar das coisas, está estragado. Nunca teve uma reverência. Nunca teve um temor, nunca sentiu nojo dos seus erros errados, dos seus pecados. Essa pessoa que aparece publicamente, com o peito bem aberto, com palavras bonitas, com uma promessa da palavra, mas que não vai acontecer nada nas pessoas prometidas, porque o espírito que a pessoa carrega não é genuíno, é um falso espírito. Por ser um falso espírito, o que a pessoa vai entregar aos outros também é falso. Então, o culto começa na vida pessoal, começa na nossa família, começa no nosso trabalho, o culto começa no nosso casamento, é o culto isso. Quando uma pessoa tem segredinhos aí na sua vida, com o seu cônjuge, é um culto que a pessoa está fazendo com Deus. Está a dizer, Senhor, através da minha vida sentimental, eu vou viver de forma errada. Então, Deus está entrando aonde aí na forma errada? Deus está entrando como aí, nesse comportamento, desse culto errado. Começa a surgir o que já? Começa a surgir vários tipos de povos de Deus que estão convencidos que estamos na graça. Estamos na graça, é graça. E as invenções são várias, porque as invenções, também o diabo inventa. O diabo é um bom inventor. O diabo pode inventar uma unção, uma cessação da unção, mas só para vir tapar a cova, para depois se morrer mais tarde. O diabo é um profissional no inventar graça e no inventar uma atmosfera que não é genuína, para as pessoas se conchegar naquele evangelho mentiroso, naquele evangelho de comer, evangelho de barriga. Por exemplo, alguém pode pensar que eu estou bem com Deus, porque eu tenho água. É um exemplo isso. Se já Deus me deu água, então Deus permitiu que eu tenha água, então eu estou bem com Deus. Não é isso. Não é isso. Eu posso ter água não porque estou bem com Deus, é porque a água
é um dos componentes que foi criado para o mundo inteiro, não é para só os que creem. Carro, fato, casa grande, pintar a casa pela cor bonita, construir mações sendo um cristão. Não quer dizer que estou bem com Deus. É porque essas coisas materiais estão no mundo para todos, tanto para o pecador, tanto para o cristão, tanto para o filho de Deus. Não é para os que só são de Deus. Então, é daqui onde parte a autoestima falsa de alguns. Que quando as coisas materiais lhes andam bem, quando o ambiente carnal lhes favorece, tem um apoio falso por dentro, como Deus estivesse feliz, como Deus estivesse lhes apoiando, como Deus fosse o seu mentor em tudo que fazem, por isso que está dando certo. Não. A comida não é para o justo, a água não é para o justo, o sol, a lua, a chuva não é só para o justo, é para toda pessoa que está debaixo do sol. Tanto boa coisa, tudo aquilo foi criado aqui no mundo por Deus. É para tanto o ímpio, assim como para o Filho de Deus. Então, não seja condições materiais que nós tenhamos. Por exemplo, sentei numa cadeira aqui, essa cadeira aqui. Então, por eu estar sentado na cadeira, girar assim, eu me senti que o Senhor é comigo, estou abençoado. Não, até há bandido que tem cadeira maior que esta. Há até um bandido que são um sequestrador que usa máquinas maiores, que esse meu telefone aqui. Isso não quer. Eu estou dando consciência clara ao povo. Não podemos nos aconchegar ao materialismo, pensando que a nossa comunhão, a nossa vida com Deus está correto. Senão vamos ter um tipo de culto com Deus muito doentio, que está virado ao favoritismo material. É o que está acontecendo agora, ao ponto das pessoas serem cobradas dinheiro em troca de uma oração. Ao ponto das pessoas serem cobradas dinheiro em troca de uma profecia. Ao ponto de pessoas serem cobradas dinheiro em troca de uma impactação. É porque as pessoas pegaram coisas materiais e colocaram como um meio pelo qual ela identifica a presença da bênção. Nunca material foi o meio pelo qual, para se aproximar ao Senhor, para o Senhor fazer coisa. Nunca foi o meio material. Não foi o mesmo, é a obediência. Por isso que a palavra diz que eu amo a obediência do que o sacrifício. Deus diz que eu amo a obediência, não ao sacrifício. Só que os meios materiais são bônus para os que têm mantido a sua integridade com Deus. Deus usa esses meios para se fazer sentir na presença das pessoas. Deus usa os meios de uma pessoa abençoada. Para ele, Deus entrar nas pessoas por esses meios, para lhes mudar, para lhes abençoar, para lhes curar, para lhes transformar, usando os meios abençoados, ou de uma pessoa abençoada. Mas não são os meios que devem condicionar Deus para fazer a pessoa. Estão a ver Davi? Estão a ver Davi? Davi pagou o quê? E o pai de Davi, o que entregou ao Senhor para Deus mandar o profeta Samuel para ungir para ser um rei? Vamos falar a verdade. Davi pagou o quê? E o pai do Davi, chamado Jessé, pagou o quê na presença do Senhor para poder haver a consagração? Na verdade, quem chegou lá com o azeite lá foi o profeta Samuel. Chegou, ungiu Davi como um rei. Fez um banquete. Normalmente, quando se recebesse uma pessoa de honra, faz um banquete, uma mesa de honra, para sentar na mesa, para cear. É quando Deus queria reunir a família para coroar um miúdo rejeitado lá numa mata, lá, para ser um rei. Qual é a oferta profética que foi oferecida para ser ungido Davi? Deus falou antes que ninguém oferecesse nada. Deus disse ao Samuel, vá em casa de um homem chamado Jessé. Eu escolhi alguém para substituir o rei Saul. É misericórdia, é a graça. Só que nós, quando perdemos o culto santo ao Senhor, começamos a condicionar Deus como se fosse Deus. Primeiramente tem que se agradar do meu dízimo. Tem que se agradar da minha oferta para ele aumentar fogo.
Oferta e dízimo não pode ser um meio para Deus se agradar. Deve ser uma minha ação de manifestação da minha gratidão. Não de ser para comprar e pressionar Deus. Oferta e dízimo é para a manifestação do meu agrado, como filho feliz que sabe que tem um Deus que o serve na sua obra. Não estou a procurar Deus, ele se pressionar por aquilo que eu dou. Deus já é Deus, mesmo se eu não tenho nada, é Deus. Não preciso eu de andar a procurar meios materiais para pressionar Deus. É o evangelho que eu encontrei. E esse tipo de evangelho que eu encontrei não falha. Desde que conheci Jesus, já passa mais de 25 anos, 26 anos. Não falha esse evangelho aqui. Graça, obediência. Graça, obediência. Graça, obediência. Graça, obediência. Graça, obediência. Acabou. A obediência é o termo pelo qual você revela que é submisso. Graça é o termo que revela que nós somos favorecidos sem merecer. Então, quando nós temos essa graça, é que nós não nos escolhemos. Então, não há como nós nos esforçarmos para manter Deus pelas nossas práticas de caridade. É Deus que nos escolheu. Nós vamos manter a presença do Senhor pela obediência na sua palavra. Finis. Finis. Então, parecemos agora, estamos a realizar um tipo de culto em que cada um primeiro conta na sua soberba, conta primeiro com os seus prazeres, depois é onde se lembra o que Deus não gostou, o que Deus poderia ter gostado, depois de termos praticado várias coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus, porque nós estamos cegos, porque queremos primeiro encher o nosso ego, queremos ter muita coisa de formas erradas, queremos correr para ser os primeiros a aparecer no mundo que somos os ungidos, queremos casar num palácio do rei para todos verem, não importa se o dinheiro foi um golpe do Estado. Depois aparecemos a dizer: nós somos abençoados, somos a geração sacerdotal, somos um povo abençoado. Isso não constitui a verdade, isso só nos adormece. Se não temos um culto individual com Deus a partir do estilo de vida, então o evangelho que estamos a pregar está cheio de água. E está lá mate evangelho que sai tudo melangofu com rampa pela shahina. O evangelho deve ser um tipo de substância pura. O evangelho, quando é puro, has de ver por tipo de pessoas no seu estilo de viver, falar, agir. Você vai ver que aqui a Imaculada não habitua essas pessoas. Mas há os sinais. Os sinais para nós sabermos que o evangelho que nós pregamos é puro ou não é puro. É o nosso, é de como nós nos cuidamos, de como que nós nos cuidamos. Quando nos cuidamos de forma muito forma de glotonaria. E te fui magolo, tudo para mim, para mim, falta mais alguma coisa para mim, mais alguma coisa para mim, mais para mim. Ficamos cheios de coisas, tudo para mim. Essa glotonaria magolo significa espírito de carnalidade, egoísmo, competição, vanglória, falta de respeito. Não sabemos dar honra a quem merece a sua honra, porque tudo tem que vir para mim, até aquilo que era para honrar o outro que merece, não dá. Aí começamos a entender que até o tipo de evangelho que vamos pregar será de glotonaria, será de competição, será de mentira, será... Aí que tipo de povo vai aparecer no mundo inteiro? É um povo cristão distorcido, soberbo, mentiroso. Hoje em dia é muito fácil uma pessoa entrar na igreja com seus posses, com as suas riquezas, suas coisas materiais. E depois o profeta da casa começou a profetizar mentira só para segurar aquela pessoa ali para não sair. É muito fácil a pessoa entrar no culto pela primeira vez, aparentando um ser bem prumado aí, para homem de mulher de condições. Há de ouvir profetas que não têm tido o temor e o culto com Deus, então como deve ser.
logo vão lhe identificar, não vai acabar nem muito tempo, vão lhe chamar de profecias, vão lhe falar profecias, se não é isso, primeiro vão mandar um irmão da igreja, vai levar um levantamento de quem é a pessoa, vive aonde, o que é que gostaria de ser ajudado, e depois vão passar para o pastor da igreja, e o pastor da igreja vai usar aquilo como profecia para falar, para pressionar aquela pessoa que Deus falou, só para prender a pessoa, para poder deixar coisas dele naquela igreja. Depois dizemos que Deus falou. Se nós sabemos que Deus não falou, vamos ganhar o que com isso? Eu falando que Deus me disse, que o irmão falou, não estou a falar isso porque eu não tenho esse dom. Esse dom é dom que Deus me deu. Mas com muita cautela tenho feito esse dom, tenho usado esse dom. Ministério profético é um ministério que não se brinca. Ministério pastoral, onde pessoas devem ter muito temor para não brincar com as ovelhas, que é o povo de Deus. O povo de Deus não pode ser visto como um instrumento de se manipular ou de brincar. São almas aquelas que um dia serão perguntadas a nós, será exigida a nós a culpa da perdição dessas almas. Alguns de nós não falamos a verdade porque temos medo de perder pessoas. Parece que as pessoas somos nós que trouxemos na igreja. Esquivamos a verdade assim, falamos indiretamente as coisas e tampamos a poeira e as pessoas morrem lá dentro, porque tem que ser babadas para poder dar condições, dar dinheiro na igreja. Não, a igreja é o corpo de Cristo, o Pai, o cabeça, é Cristo. Cristo, quando observar a igreja, a ouvir a verdade, sabe, meus filhos, escuta aqui, homem de Deus, servo de Deus, escutem, povo em geral, é preferível uma pessoa ser ferida pela verdade do que morrer por falta da verdade. Let's me repeat. É preferível que a pessoa seja ferida do que morrer por falta da verdade. Se uma pessoa não apanha a verdade aonde foi com a intenção de ir apanhar a verdade e morre lá, toda a culpa é do pastor. Toda a culpa é do irmão que deveria ter falado a verdade e não falou porque não queria ser mal visto, não queria ser visto como matreco. Não estou a falar de pastores, as nossas famílias, temos irmãos, temos irmãs, temos pais, temos mães, que muitas vezes nós nos sentimos um pouco constrangidos em revelar as coisas como elas são, porque temos medo de sermos mal vistos como matrecas, como pessoas perdidas. Afinal, você também é tchecha, você também é desse tipo de falsificadores, esse tipo de charlatões. Então você prefere esconder-se, depois no domingo, leva a tua Bíblia, põe no sovaco, esconde, vem no culto, senta aqui na sua vizinhança. Não pode você ser conhecida como cristã de Deus, porque senão será chamada de matreca, moça que não está bem de cabeça, és de um tipo perdido nesse grupo dos evangélicos. E você não pode revelar a verdade que está te ajudando, porque você tem vergonha. Se essas pessoas morrerem aos seus olhos, toda a culpa é sua. Não sou só pastor só. Toda pessoa que tinha uma responsabilidade de falar Jesus e a mostrar Jesus que a pessoa tem numa outra pessoa, não fez porque na sua lógica achou que isso é vergonhoso, isso aí vai te trazer maldição. Isso vai te trazer a maldição. É a mesma coisa, eu também conhecer um erro e eu esconder de falar daquele erro, não falar daquele erro, porque eu tenho medo de perder membros no ministério Atos dos Apóstolos. Toda a culpa da perdição do povo será minha. I know that. So, quando nós temos um culto com Deus em particular, nós não podemos esquecer que esse assunto aqui é sério. Esse assunto é sério, não é brincadeira de cada um faz aquilo que entende, depois vai aparecer cultuar fazendo um culto. Não, o culto começa no estilo de vida, começa nas práticas, começa nas intenções, começa nas palavras, começa nos seus intuitos, desejos, quando tu faz a tua vida na área material, espiritual, financeira, estudantil, familiar. De como você faz as coisas. Isso chama-se um culto ou para Deus, ou para o mamon, ou para o Satanás. Porque há pessoas que também fazem o culto para o diabo, sem saber. É quando faz tudo inclinado para obedecer um certo tipo de orientação do espírito mau. Uma pessoa que toda hora anda com inveja, fala na inveja,
não fala bonito a respeito dos outros. Está a fazer o culto para um demônio. Há um demônio que está recebendo honras e glórias. Uma pessoa toda hora anda com segredos de coisas pecaminosas, coisas erradas. Está fazendo o culto de como está a viver para um espírito que está a lhe possuir como um celeiro dos segredos das trevas. Só que as pessoas, por não saber, acham que não, é um segredo meu. Não é segredo, é um culto. É forma de uma prática de mistérios. Prática de uma vida secreta. Mas a fazer um tipo de prática que um espírito está ditando por dentro. Uma pessoa começa a fazer coisas escondidas, numa diga, ninguém me viu, ninguém me viu. Aquilo é um culto para um certo espírito que está tomando domínio e autoridade sobre alguém. É por causa disso que muitas vezes nós assistimos pessoas em que muitas vezes quando tu fala uma certa verdade publicamente, se ofende. Por quê? Porque vinha a pessoa com um certo tipo de segredo que lhe beneficiava de uma ou de outra maneira. E tem que esconder aquele segredo para não ser sabido, para continuar a se beneficiar. Quando você menciona aquele segredo para lhe ajudar, a pessoa se ofende. Se ofende porque há um espírito que já tinha lhe coroado com uma certa cegueira e um certo benefício a favor ou através daquele segredo. Então, não implica nada quando nós falamos evangelho só com ousadia. A ousadia não vem da pregação. A ousadia não vem da oração. A ousadia vem do culto que cada um tem tido com Deus individualmente. Essa ousadia que muitas vezes pessoas não entendem a sua origem. Quando alguém vai para o hospital, e quando chega ao hospital, é quando essa pessoa tem tido um culto, a vida dele sempre é de temer a Deus, sempre fala no coração a favor de um temor, a favor da obediência. A pessoa chega no hospital, não tem um doente. Não chegou sozinha. A pessoa chegou com Deus. Pode não orar, pode não dizer nada, mas por ter chegado lá com a presença que ele carrega de Deus, é possível sair daquele hospital, a pessoa ficar a se levantar. É possível você chegar numa família que há miséria tremenda. Você não ofereceu dinheiro, nem fizeste um culto. Chegaste, pisaste lá, tratou o assunto que você ia tratar. É quando havia um demônio de miséria naquela casa. Ao sair daquela casa, começaram a mudar a casa toda. Tem acontecido muito isso comigo. E com alguns servos de Deus, com algumas pessoas também que andam com Deus, nem que não sejam servos do Senhor. Eu cheguei em várias vidas das pessoas. Só saudei, olhei, senti compaixão da pessoa. Eu senti dor na minha alma quando vi o que essa pessoa estava passando. Não falei mais nada. Passando 2 meses, a pessoa mudou, começou a trabalhar, começou a ter novas conexões, começou a ter novas conexões, começou a ter uma... Por quê? Porque quando fui lá ter com a pessoa, não fui sozinho. Fomos, eu com Deus, fomos lá. Só que eu não obriguei Deus para que mudasse a pessoa. Nem pedi a Deus que mudasse. Eu olhei para a pessoa, me compadeci. O tola o seu anamuno, se coemos que mais cultua, se tira. É dessa maneira, muitas vezes, que nós deveríamos carregar essa presença. É dessa forma muito tangível, em que você não orou, você não fez muita coisa, mas o teu coração foi descoberto por Deus, por ser sempre alguém que tem tido culto, convivência, em particular com Deus. Esse é o segredo maior para termos um evangelho powerful. That is the secret. Para termos um tipo de evangelho powerful. Chegar num culto, ninguém orou, ninguém pregou, ninguém cantou nada. Chegou, pegou uma pessoa doente, fica curado. Pegou outra pessoa, está vomitando veneno. Pegou, deu conselho às pessoas que Deus está lhe indicando. E depois, mais tarde, chamou outras pessoas que tem para tomar um erro, cancelou o erro. O culto torna uma pregação em ação. Você consegue ouvir Deus já falar. Você abre a Bíblia, é Deus que se abriu. Ei, é a Bíblia. Deus é Ele que se abriu ao vivo para ser lido em como Ele faz. Quando Ele faz, ao mesmo tempo Ele está a falar por dentro das pessoas que estão a assistir.
Se chegarmos a esse extremo, nós não vamos nos acusar. Porque a acusação vem de onde? Quando você vê os pastores se acusando, igrejas se acusando, cristãos se acusando com os muçulmanos, nas televisões, pessoas vão para se defender, quem é o verdadeiro, quem é o falso. É por falta de um culto individual com Deus genuíno. É por falta de um culto individual com Deus genuíno. Cada um quer lutar para se defender, porque parece que se eu não me defender, vão me abusar. Se eu não falar pessoalmente em nome dos pastores, então ninguém vai saber que pastor de Moçambique... Não. O tom de fala não é de apresentar Deus, é de defender-se. Nós não podemos tentar nos defender como não tivéssemos defensor. A forma correta de nos defender é Deus operar e as pessoas acreditar vendo. Quando Deus opera, as pessoas conseguem ver, não se fala mais nada, não se desmente mais nada. Ninguém vai dizer que nada é mentira. As coisas estão acontecendo ao vivo. Ao vivo. Só. Deus abençoe. Vamos tentar acertarmos isto. Vamos acertar. Quando digo vamos, estou dentro. Vamos acertar este culto particular. Logo lixa quando amanhecer, antes de se levantar da cama. Primeiro desperta, não é assim? Ninguém se levanta dormindo. Quando amanhece, todo mundo desperta. Ao despertar, ainda deitado na cama, tenta raciocinar Deus. Ninguém está com mensagem coembo. Porque não pode uma mensagem chegar aqui sem começar daqui. Tenta ainda sentado ali na cama, ali, deitado ali. Oh Deus, obrigado por esta manhã. Com o coração só a falar. Senhor, amanheceu, obrigado. Ajuda-me a ter atitudes corretas. Ok? Deixa eu acordar. De repente eu tomo o telefone. É uma chamada essa. Você acaba de pensar Deus, acaba de falar com Deus, acaba de desejar que Deus te ajude. Então vão te ligar. Alô? Sim, como está? Ei, esta manhã estamos sendo surpreendidos aqui. A criança está a aquecer, não comeu bem, não dormiu bem, acordou muito mal. Logo estou a te trazer uma mensagem. Se tu não tem essa comunicação com Deus, aquela mensagem ali está te enrolar, está te colocar veneno logo de manhã. O seu dia todo vai ser de veneno se tu não ter esse princípio. Mas quando você está a falar com Deus, quando a pessoa diz, estamos mal, você vai dizer, ok, obrigado pela mensagem. Escuta o que queria te dizer. É o seguinte, não temas. Tudo aquilo que está a acontecer, Deus está sob controle. Esta criança vai ficar bem em nome de Jesus. Você já tem uma saída para não carregar problemas com o pasmo do coração, com a mente influenciada com as mensagens de terror. Afinal de contas, quando que a pessoa acorda mal, às vezes são mensagens que dormiu com elas, ou são mensagens que apanhou ao acordar. Mensagens que dormiu com elas e mensagens que apanhou ao acordar. Dormiu falando medo, dormiu falando zanga, dormiu falando a preocupação, dormiu falando falta, dormiu falando dúvida, dormiu falando toda a limitação da sua família. Aí, que ali na peziwa. Daí, não está leve nem no coração, não está leve nem no espírito, não está leve nem na sua alma. E logo quando sonha pesadelo, porque dormiu sobrepeso. Por isso que vai sonhar pesadelo. Dormiu, acordou, foi recebido logo com um tipo de saudação de briga em casa. Logo entrou na briga da frustração. Logo o seu dia está dominado pelo espírito da frustração. Então, nós não sabemos como contornar o jogo do inimigo, o jogo da falsificação, o jogo do controle. Chama-se jogo da monitoração, ou monitoramento. Quando não sabemos isso, só ficamos à espera da surpresa. De repente, em nome de Jesus. Não espera que seja atacado. Não espera de ver a situação. Primeiro, tenha um hábito, uma cultura de cultuar a Deus
sentimento, para o entendimento, para o desejar sempre ser aconselhado no seu coração. E abrir a palavra do Senhor, ler a Bíblia, meditar, depois agradecer a Deus e depois ficar naquela conversa do coração. Senhor, ajuda-me. De repente apareceu alguém com uma coisa roubada. De repente apareceu alguém com uma coisa roubada. A consciência de temor vai dizer, não leva essa coisa que foi roubada. Não, diga a ele que não tem dinheiro para comprar. Não fala muita coisa. Cancela essa compra, não compre. Você escapou primeiro de atrair maldição. Segundo, você escapou de ofender a Deus. 2, você não vai se habituar a sentar no grupo dos que blasfemam, dos que são os escarnecedores. Você não vai sentar. Ainda tentar meter o seu pé no grupo das pessoas soberbas, pessoas orgulhosas, pessoas que se aperfeiçoam por si próprias, pessoas que se sentem maior de todos. Você não vai sentar ali. Você vai se sentir a ofender a Deus, compartilhar esse espírito de soberba. Você vai se afastar sem falar mal de ninguém. Você vai se afastar com um coração humilde. Ei, eu não quero me meter em sujidade, me sujar quanto eu não quero. Eu não quero. Deixa as pessoas ali. Acabou. Não vou dizer a ninguém que aqueles ali falam mal dos outros. Mas eu não vou estar naquele grupo ali. Você está se limpando na presença do Senhor. Como que Deus não vai te acompanhar nos teus caminhos assim? Como? Já não, alguns ainda vão acordar. Estão a atender telefone desde as 6 horas até as 8, a falar mal das pessoas. O tempo está a passar, está a falar. Alô. As pessoas queriam lhe ligar para lhe dar uma boa notícia. Estão a apanhar, liga mais tarde, não está ocupado. Não está a falar coisas para lhe abençoar. Está a falar coisas para só semear a sua própria maldição. Passa 5 anos, está a cultuar a Deus. O tipo de vida não reflete uma pessoa que tem comunhão com Deus. Sempre está a retroceder para trás. Sempre é uma pessoa que quando dorme sonha comer. Sempre é uma pessoa que quando pega uma coisa dá errado. Sempre quando começa já a falsificar. Começa a falsificar. Porque a pessoa já está vendo o atraso. Sasa unchekela mate sa hemba asha kuyibiwa janena wateka noma manu wateka satwa manu se wambuyetela janena wafika watholi wambangwini kushavisa kamajala je cristão que não quer usar métodos verdadeiros porque acha que o tempo se foi, não vai mais dar tempo para prosperar de boa maneira, agora também usa qualquer negócio. You see? Depois vai para a igreja. O que mata não é o diabo, não são demônios. É um culto falso e o evangelho falso. Evangelho é o fruto do culto. Evangelho é a mensagem que nós entregamos às pessoas. Mensagem de Jesus, o tal Jesus, que nós temos um culto com ele. Culto é a vida individual ou comum com os outros, que praticamos nas nossas ações, nas nossas práticas, atitudes, planos de vida. Quando nós fazemos qualquer coisa, sendo nós de Deus, para Deus aquilo é um culto, porque na aí que ele rocha, e ranha lá chiquembo. Então quando nós vivemos algo com um intuito de cumprir com a palavra de Deus, por exemplo, quando eu digo que casar é um culto, pessoas podem não saber, mas quem diz que o homem tem que casar? É Deus. Então quando uma pessoa casa, está cumprindo com a palavra. Só que o que vai estragar esse culto de casar é como é que ele vai casar, como? Quando já falha no casar, de como deve casar, de forma correta, é onde ele vai estragar o seu culto através do casamento. É muito necessária essa mensagem, Pai. Essa irmã Gigi Rafael. Obrigado por este ensinamento, porque eu estou aprendendo algo à base deste despertamento do profeta. O que mata não é o diabo, é o culto falso. O profeta Bento 12, por o profeta Bento 12. Então, o que acontece é que quando nós não falarmos essas verdades todas,
Só vamos estar toda hora a proclamar barulho do Evangelho. Em nome de Jesus, receba, eu recebo. Receba, eu recebo. Receba, eu recebo. Professai, professai. Mais tarde, as mesmas pessoas foram profetizadas aqui, foram profetizadas ali, saíram, foram profetizadas em outro lugar, depois saiu, recebeu impactação ali, depois recebeu outra. Mas quantas unções que vão te ajudar? A verdade é única. Se conseguirmos termos um culto sério com o nosso Deus individualmente, há 2 pessoas que só oraram por mim. Desde que eu me converti, que colocaram a sua mão para mim, é o profeta Tibi Joshua e o pastor Luiz Betão Posse. São 2. Nesses 26 anos do Evangelho, são 2 homens só. Só. Todos os homens de Deus que apareceram aqui em Moçambique, usados por Deus, que não é mal ter vindo, para realizar impactação, conferência, eu nunca fui. Por quê? Porque senti que não era para mim. Não era para mim, o que era para mim já recebi. O que falta agora é saber caminhar. Aprendendo com esses homens que tanto têm também sido exemplares no Evangelho. Feliz! Mas agora, há segredos que eu vou descobrindo pessoalmente nessa caminhada acertada, na luta individual e não querer ofender a Deus. Há segredos que eu vou descobrindo pessoalmente, só cabe a mim, que Deus está me ensinando na minha caminhada. É isso que ajuda muitas pessoas que querem andar bem com Deus. Não é toda hora receber oração aqui, oração ali, oração ali. Isso aí distrai a pessoa, porque a pessoa não aprende com a verdade. Fica com a expectativa de que já que me tocaram, as coisas vão andar. É quando o que vai fazer as coisas andar não é o toque. Não é o toque. O toque é para talvez te libertar uma certa área. Mas para você florescer, é preciso crescer. Para crescer é preciso aprender. Para aprender é preciso saber escolher. Para escolher é preciso saber ter a noção do que você precisa. Aonde isso existe. E manter-se ali naquela escolha. Crescer não se cresce em ouvir tudo e ouvir todos. Não. Você perde até aquilo que devia escolher para ouvir tudo e ouvir todos. Você perde. Já imaginou você ter um professor da dança às 10 horas, tem um outro professor da dança às 14 e tem um outro professor da dança. Você pode dançar muito, mas não vai ter uma dança específica sua. Você será uma pessoa que é copiador de danças. A dança sua não é ninguém que vai te ensinar. É você que vai criar na sua própria marcha, no que tu podes. A dança sua não vem daquelas pessoas que vão te ensinar. Aquelas pessoas ali vêm habilitar o seu músculo, os seus ossos a se movimentar. Mas se você quer identificar a sua própria dança, você vai criar a tua dança própria, que te identifica no seu estilo e na sua marcha. Aí você já amadureceu no dançar. Você sabe o que é dança. Quando dançar, como dançar, por que dançar. Agora, quando nós ouvimos muita coisa, é como alguém que tem problemas também na vida conjugal. Terminei agora falando. Estou a terminar. Tem problema na vida conjugal, porque não se amam. É por falta do conhecimento da sua pessoa. Mamã, meu filho, minha filha. É possível 2 pessoas se amarem bem mesmo, mas se sofrerem bem nesse amor aqui. Sofrer. Profeta, fala a verdade, eu quero aprender. É possível 2 pessoas que se amam sofrerem nesse amor. Até quando eu digo sofrer, estou a mentir. Se fazerem sofrer, cada um fazer sofrer o outro, por esse amor aqui. Quando quer? Quando cada um não sabe, não conhece a regra correta de como deve se viver. Se amam, se querem, mas cada um é cego. Ou um é mais cego que não aceita nem saber do que não sabe. Ou os 2
São sabe tudo que não aceita ouvir ninguém. Sabe, é possível duas pessoas serem muito sabetudos ao ponto de não querer tolerar o outro no que sabe. Batagayana laba hilirantu la lingule himaka ya umbongolo ya kutiva kukwanga hala bikutiva umbongolo jalelo. Quando uma pessoa sabe ao ponto de não querer mais saber de alguma coisa, é burrice. Então, já nessa maluquice de saber tudo, tudo que o outro tenta falar é corrigido antes de acabar. Tudo que o outro tentar colocar uma ideia, logo é rejeitada antes de terminar. Ou, se não é, se todos são cegos, todos aceitam tudo. O que o outro tem como ideia é o que o outro também tem. Então, quando falha esse também falhou. Daí para frente, os dois vão sofrer nesse amor aqui. Mas se amam, mas vão discutir. Mas se amam, mas vão morrer de fome. Mas se amam, um dia vão se separar. Porque está faltando o conhecer a regra correta de como se vive no humanismo. Primeiro no humanismo. Porque o que eu sou no meu humanismo é o que eu irei manifestar na pessoa que eu amo. So, kama tsamela minha shimuno, bahanyisa kuyini kwatsi. Se eu não sei como que se vive no humanismo, eu vou chegar ali com outra pessoa com insultos, vou chegar na minha pessoa, no meu marido, na minha esposa, com desprezos, chamar nomes, até bater chapada. Logo, não sei como se vive o humanismo corretamente. Então, vou pegar a minha falta de saber e de aplicar na prática com aquela pessoa que eu amo. Estarei a fazer sofrer uma pessoa por causa da minha cegueira. Ou, se não é isso, é um tipo de convicção de saber tudo, ao ponto de pensar que eu é que sei tudo aqui, nessa vida aqui. Tudo que a pessoa disser não corresponde àquilo que eu acho que sei. Daí, vou rejeitar até aquilo que é simples, mas que pode trazer uma diferença. É muito simples, mas pode trazer uma diferença. Então, aí vou começar a criar o quê? Uma defesa própria. Qualquer coisa eu sei. Mas não resolvo nada correto, mas eu sei. Mas não estou a resolver nada, mas eu sei. Então, nessa vida também, cristã com Deus, existem essas lacunas em que as pessoas estão a cultuar ou estão no evangelho, mas não estão a entender, afinal de contas, de onde vem o problema. Então se ora muito, se jejua muito, se cobra muito as sementes há certos lugares que quando você entra, é só sementes, semear para ter filho, semear para ter carro, semear para ter marido, semear para ter unção, semear para ter dons, semear para o anjo te visitar, semear para... Semente. Ok, a pessoa sai, vai beber, chega na igreja, diz que você tem que semear para Deus abrir a porta. A pessoa quando semeia pensando que beber não é problema, porque mas eu semear, como diz o profeta, vou colher. So, a falta do conhecimento, a falta daquela noção necessária, faz uma pessoa sofrer cultuando. Só que o que faz sofrer não é o diabo, é o cultuar falso. E quando já cultuamos falsos, quando vamos para ensinar os povos, os outros no evangelho, também levamos o evangelho falso. Logo, estamos a ser multiplicadores de coisas falsas. Justo, não existe nenhum justo. Não existe nenhum justo. Eu não sou justo, nenhum homem de Deus é justo, nenhum povo é justo. Somos justificados pela graça do Senhor, na medida em que nós obedecemos a sua palavra. Aí somos justificados, seremos sempre justificados porque fomos dados a misericórdia de sermos feitos filhos de Deus. Mas a obediência é que vai nos ajudar a nos justificar para não voltarmos a fazer o que está errado. Então Deus abençoe cada um de vocês. E esta noite é uma noite que Deus está despertando a todos nós para não aceitarmos sermos bebês. Bebês não é feitos cegos. E famba e moia. Ou não moia logo famba e moia. E não moia. Nós somos pessoas espirituais. A espiritualidade não é maluquice, não é loucura. Não é ter falta de conhecimento. A espiritualidade não é só você seguir ventania, seguir revelação.
Deus falou. Tem que saber quando é que Deus fala, quando que se diz que é Deus a falar, quando que se diz que não é Deus esse, quando que se diz que é o diabo, quando que se diz que é o homem a falar, quando que é o espírito do homem a falar. Não é só ser espiritual ao ponto de não saber identificar como é que essas coisas funcionam segundo a palavra de Deus. Senão vamos nos meter, vamos nos matar, vamos nos atrasar, depois vamos aparecer no inferno no último dia. Porque nós tivemos que seguimos uma espiritualidade sem um conhecimento verdadeiro. E mas não vai moer ainda, moer ula ulila chitiriwe. Eu vi um dia um pastor que pegou uns 5 litros de azeite. 5 litros de azeite. Essa unção maior, abra a boca, homem de Deus. Você está recebendo 5 litros de azeite para dar alguém de beber, que é impactação. Aí uma diarreia, dá uma júmbulo. Essa pessoa vai sair tripa por diarreia. 5 litros de azeite, beber na boca, é a impactação. 5 litros é a unção triplicada. Então tua Moshe, então tua Abraão, então tua mina lá. Bebeu azeite. Saiu dali com barriga grande assim. Chegou em casa, dormiu. Quando passou 5 minutos, as calças já estavam todas molhadas de diarreia. Porque o Espírito falou. Mas que Espírito é esse que não tenta, que não observa que azeite não se toma, não se bebe como água? Se fosse água não seria problema até. Mas azeite não é água. Então é chama-se neofetismo. Tentar espiritualizar coisas não tem sentido. Existe muita espiritualidade falsa por aí, que pessoas até ignoram as consequências, ignoram até o conhecimento científico, por querer sempre obedecer coisas que têm um risco que não vai dar certo. De outra vez eu chamei uma irmã que queria vender a sua casa, porque foi profetizada que você tem um anjo que te acompanha, que esse anjo quer abrir as tuas portas, mas esse anjo tem que ser tocado. Para você tocar o seu anjo, faça alguma coisa acontecer. Queria vender a sua casa para ir tocar um anjo. Shut up! Vai lá brincar fora. Que anjo é esse que precisa de ter da tua casa para você dormir fora? Tem que tocar o seu anjo, toca o seu anjo. Aí tem que vender a casa por 700 mil meticais. Uma casa que valia quase uns 3 milhões para vender a 700 mil rapidamente para ir tocar um anjo. Essa é o ponto. Por falta de conhecimento. Eu disse, não brinca com a sua saúde, não brinca com o seu futuro, tu. Não há anjo nenhum aqui. Um outro meu filho aqui, veio um pastor da Nigéria, há anos atrás. Começou a cobrar dinheiro para orar para as pessoas que queriam filho. Veio me sentar comigo, porque não tinha filho nesse tempo. Esse meu filho aí. Disse, homem de Deus, eu queria pedir esclarecimento, porque me disseram com a minha madrinha que era para ir semear, para ter filho. Eu disse, não vai semear oferta nenhuma de ter filho. Você vai ter filhos, você ter o tempo certo, uma pessoa engravidar. Uma fama de que ela é maior, é mahal. Daqui a pouco você, a sua esposa, esta aqui, vai engravidar. Chegou lá, na madrinha lá, onde está a envelope? Ah, madrinha, eu não trouxe envelope. Não, o Espírito falou. Não, procura questionar. Não, há momentos que quando pessoas falam assim, não é Espírito. Tem que questionar para o Espírito te confirmar pessoalmente. Como que não pode questionar? Saber que questionar não é desmentir, não é rebeldia às vezes. Questionar é um interesse de querer perceber como que o que isso significa. É questionar isso aí. Eu disse, não, vende a casa, tu não dá oferta para ter filho, tu. A tua esposa vai conceber. Concebeu hoje, estou a falar de ter filhos lá, vários filhos. Não chegou de dar nenhuma oferta. Há momentos que as pessoas, por não conhecer a verdade, só seguem o que o Espírito falou. Esse Espírito não tem um regulamento. Tem. Qual é o regulamento? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus que falou a sua vontade. Para que toda a confirmação pelo seu Espírito esteja orientado ou ligado com a sua palavra. Não luta Deus com a sua palavra. Mas quando a pessoa não tem a palavra, pode ouvir mentiras e enganos, vai aceitar. Eu vim despertar o povo. Nunca mais continuarmos a cultuar de forma errada.
Nunca mais continuarmos a fazer evangelho de forma errada. Quanto mais fazemos evangelho de forma errada, o fogo está a se apagar. E quando o fogo se apaga, sabe o que fica? Fica a tentativa emocional. Chama-se criação de emoções gospel. De gospel emotions. Emoções de gospel é quando a pessoa espiritualiza o que não é espírito. Ora, vibra, dorme no chão, canta, se encolhe, rebola, enrola-se como se fosse o Espírito Santo. Não tem nada a ver ali, é uma manipulação. Às vezes, não, o Espírito Santo está falando. Fala-se em língua de imitação. Rica, pachopa, catapa. Desde começou o culto até terminar. Mas nunca viu Deus lhe abençoar. Nunca curou ninguém. Nunca saiu do pecado. Mas anda orando em língua toda hora. Estou a recarregar meu espírito. Agora não são línguas. São cálculos de palavras decoradas na memória, gravadas. Chama-se replay. A pessoa está a fazer uma repetição daquilo que ouviu alguém falar, gostou e memorizou, guardou. Então, quando foi também sozinha, começou a imitar aquilo, chama aquilo de língua. Não são línguas do Espírito Santo. O Espírito Santo primeiro te batiza. E quando te batiza, o trabalho que ele faz, o Espírito Santo, ele transforma o caráter, os sentimentos, a forma de ser e estar da pessoa. Primeiro. Até ser notório na prática de vida com Deus. Esse é o Espírito Santo. Esse. Agora, aquele Espírito Santo toca línguas, fala línguas bonitas, mas no real a conduta não é correta. Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. E os pastores também, que já agora são pastores, alguns são meios misturados. São esses que permitem muito que até uma pessoa desviada fale línguas. Fale línguas. Fale línguas. Pessoas andam e fazem vídeos em cada língua que faz, publica na internet, fala línguas, como se fosse, até muda o tom de voz. Se for uma moça, tem que falar com uma voz de homem. Como se fosse esse espírito aqui, o espírito de macho. Logo nota que não é o Espírito Santo. O melhor é mandi, que é não é o Espírito Santo isso. Não é o Espírito Santo. Não é, o Espírito Santo não precisa de bater a minha voz, ficar rouca para sentir que agora chegou a unção. Não, estou a falar normalmente aqui. Estou a falar normalmente. Eu não preciso de mudar o meu sotaque. Eu mudar o meu sotaque e falar como se fosse uma outra nacionalidade. Uma outra pessoa da outra nacionalidade. Não preciso de mudar a nacionalidade na minha linguagem. Eu falo como moçambicano. Moçambicano que não é o dono do português. Só fala bem o português quem foi muito bem colonizado. E aceitou a colonização do português. Quem não aceitou muito como eu, às vezes falo bem a minha língua, falo outras línguas, mas não é o sinônimo de que o Espírito Santo, quando entra numa pessoa, tem que falar um sotaque de um inglês ou de um português de Portugal. O que é isso aí? Isso é uma brincadeira. Uma brincadeira dessa. Então, o Espírito Santo não vem para fazer imitarmos pessoas. Assim a Bíblia diz. Oh, o Espírito Santo está aqui. E depois, quando eu terminei, então, o Espírito Santo estava aqui a dizer, o nhanga, já deu. Quando a pessoa tem que, olha, olha como chama aquela pessoa que, quando anda com o curandeiro, ele é que interpreta, como fala, qualquer coisa assim. Que quando vê um espírito, ele muda os olhos, muda os olhos, muda a voz, fala como se fosse o vovô que tinha 90 anos que morreu lá no cemitério. Lá. Todas as coisas que as pessoas andam a fazer é porque foram mal ensinados no evangelho falso. E não sabem, eles por si, interpretarem isto. Que fenômeno é este? Que fenômeno? Quais são as evidências do espírito original? É o estilo de vida. A evidência é o estilo de vida. Onde Deus, ele pega você por dentro, te faz você fazer correto por fora. Espírito de vida que te faz você aceitar por dentro o que Deus quer e acertar por fora o que Deus quer que você viva. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. E a bênção pegue. Esta bênção pegue em cada um de nós
em cada um de vocês. Nada, 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 nada de fracasso. Nada, 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 nada de derrota. Nada, nada, nada de quedas. Estou a falar bênção para quem está acompanhando e aqueles que irão acompanhar. Se houver doentes, falo cura. Se houver pessoas tristes do coração, falo paz e alegria. Houver alguém que não dormia às noites, o problema seja cancelado e durma em paz. Se houver portas fechadas que não se abriam por causa das forças negativas da maldição, se abra essas portas. Eu declaro a bênção do Espírito verdadeiro, a bênção material, a bênção nas coisas espirituais. Seja fluente na sua vida. Seja fluente na sua casa. Seja fluente no seu ministério. Seja fluente na toda a área da sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro nesta noite. A tua alma, o seu espírito, sejam fortificados e levantados para a sua vida espiritual e para toda a sua bênção se concretizar. Vida espiritual e a bênção se concretizar. I'm prophesying to you. Vida espiritual, bênção se concretizando. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. May God bless you. Vida espiritual e bênção material se concretiza. Vida espiritual, bênção material se concretiza. A vida espiritual é a comunhão, é o entendimento, a obediência com Deus, respeito com as pessoas, fidelidade, honestidade, humildade. Vida espiritual é isso. Orar, jejuar, quebrar qualquer influência maligna que vem para te influenciar no negativo. Vida material, o que você fizer, prospere. O que você tocar, o que você planejar, o que você planejou para 2026, se concretize de forma tão verdadeira e multiplicada. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Próxima sexta-feira, querendo Deus, é de voltar aqui dar outro conselho. Não sei se sou permitido voltar com outro conselho na próxima sexta-feira. Vou pedir a Deus para me permitir eu voltar com outro conselho. Se eu vier sempre, gostaria de dar alguns conselhos um pouco aprofundados. Um pouquinho só despertadores. Por causa do quê? Por causa da graça que Deus me deu e por causa também da experiência. Esta caminhada que Deus me deu, tenho várias experiências que não conto às pessoas, não falo tudo e não falo fora do tempo também. Então, mas gostaria que eu não souberes sozinho, eu não ser o único com esse tipo de entendimento de algumas experiências que eu queria partilhar um pouco com alguns irmãos que gostariam de ouvir, mas um pouquinho só, de alguma coisa um pouco aprofundado. Deus abençoe e tenha uma noite tranquila. Tenha uma noite visitado por Deus e pelos seus anjos de guerra para operar libertação ao dormirem. E tenha uma noite em que os olhos espirituais estarão abertos para ler no mundo espiritual o que está escondido. Estou a falar desta noite que Deus abra uma janela para lerem coisas longínquas, que Deus traga perto e leiam, para poder acordar esclarecidos ou direcionados para o passo a seguir. May God bless you. Amanhã temos o casamento aqui e no domingo temos nosso culto presencial de power e verdade. I love you all. Vos amo e vocês são uma bênção neste ministério, neste mundo e nas nossas famílias, nas vossas famílias. Fiquem bem. Até próximo dia. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
May God bless you. Father, thank 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 you.